Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Trazendo uma palavra aqui no livro de 1 João, capítulo 4, versículo número 6, que diz assim: Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Primeiramente, é importante nós entendermos de que a partir do momento que decidimos no nosso coração a seguir esse evangelho, a seguir Jesus, nós assumimos uma responsabilidade diante dele de se tornarmos um instrumento. E claro que para que nós sejamos esse instrumento, também temos que entender que Deus, ele vai fazer de todas as formas para que nós estejamos preparados para isso, para esse compromisso, né? Para essa responsabilidade, para sermos esse instrumento, né? E para que a gente possa ser essa referência, né? Não falo só aqui dentro desse lugar, mas no nosso relacionamento, né? No nosso dia a dia, onde a gente andar, onde a gente passar, nós temos que ter essa consciência de que nós representamos esse Cristo ao qual nós assumimos essa responsabilidade. Então, Deus, ele vai mas ele vai, de uma certa forma, fazer com que nós venhamos ser modelados, né? Ser modelados para que estejamos e da forma que ele quer, da forma que ele almeja que nós estejamos, para que nós possamos realmente mostrar, né? Não só para as pessoas que convivem com nós, mas para o mundo, né? Que existe um Deus, que é um Deus aquele que Paulo, né, afirmou que é um Deus desconhecido, um Deus diferente. E para isso nós temos que ser modelados, né? Então, uma realidade é certa de que existem muitas coisas em nós que precisam ser arrancadas, precisam ser administradas, precisam ser estruturadas para que nós possamos chegar, né, até a esse nível, a esse grau ao qual Jesus ele almeja, né? E nós sabemos também que uma das coisas que mais exige essa responsabilidade é o nosso coração, porque é da onde procede todas essas saídas, e é ele que vai sendo modelado da forma que Deus quer, para que a gente chegue nesse objetivo, a gente chegue nessa meta. Então, a certeza que eu tenho é que nós temos que passar por esse processo, temos que passar por várias situações que Deus vai permitir, que Deus vai criar na vida de cada um de nós, para que nós sejamos essa referência. E nós sabemos muito bem, né, nós que aceitamos Jesus, que já estamos no Evangelho, nós sabemos que é algo, né, muito explícito, assim, muito claro e muito bem identificado quando uma pessoa que tem essa referência, né, que ela já entendeu e que ela começa a aceitar as formas de Deus trabalhar na vida dela para que ela seja esse instrumento. Nós sabemos que quando nós olhamos uma pessoa e vemos que ela, né, ela é um instrumento de Deus, o semblante, né, o olhar, as atitudes, ou a fala, o comportamento,
nós mesmos afirmamos isso, né? Afirmamos isso. Ah, essa pessoa é diferente. Essa pessoa, ela tem algo diferente, né? Então, nós sabemos que ali existe uma pessoa que entendeu esse chamado e que também entendeu, e assumiu esse compromisso verdadeiro com Deus. Então, essa pessoa, ela traz um brilho diferente. A fala dela é diferente, o olhar dela é diferente. Só que o mais importante dentro de tudo isso é entender que o processo, como eu falei, para que a pessoa chegue nesse ponto, ele é um pouco complicado. Ele exige muito de nós, né? Ele faz com que a gente trilhe um caminho que, na maioria das vezes, as lágrimas vão chegar, a tristeza vai vir até nós, né? Muitas noites em claro, né? Muitos dias sem dormir, muitas noites sem dormir. A tristeza tem que fazer parte. Claro que não é algo assim que é horrível de se viver, até porque quem se encontrou com Jesus e quem teve essa conexão entende que aquilo que ele sentiu, né, que é o prazer de encontrar com Jesus, de viver e de ser essa referência, é muito maior do que aquilo que Jesus, né, ele coloca para você passar, para que você seja essa referência. Então, as dificuldades, elas haverão, elas existirão, mas quem sentiu, né, esse amor de Jesus no coração, ele entende que é necessário, principalmente pelo retorno que vem, né, lógico, na vida da pessoa. A pessoa, ela desfruta de uma intimidade com Deus, então ela tem uma relação, ela conversa com Deus, ela sabe o porquê que ela está passando por aquilo, ela entendeu que aquilo é necessário ela viver. Então, já é diferente de pessoas que estão na vida e estão trilhando caminhos que às vezes a própria pessoa não sabe aonde vai dar, o porquê que está acontecendo aquilo. Então, existe uma diferença muito grande daquele que entendeu esse chamado, né, e está passando por esse processo, do que aquele que ele trilha um caminho e muitas coisas vêm, obstáculos, né, que é o Eclesiastes da vida. Tem o dia de sorrir, o dia de chorar, e faz parte. Mas tem pessoas que trilham o caminho que ela, de uma certa forma, acha que é o que vai fazer ela feliz, que vai fazer ela, né, sorrir, ter prazer de viver. Mas no meio desse percurso ela se depara com um obstáculo, e aquele obstáculo faz ela, né, balançar, né? Ela parar para pensar: puxa, por que aconteceu isso? Né? Por que será que está acontecendo isso? Então, eu não estou falando dessa pessoa que ela está vivendo um caminho, mas sem essa consciência, né? Ela fez uma escolha e está achando que aquilo vai, né, no meio daquele percurso não vai acontecer nada de ruim. Eu estou falando de uma pessoa que ela assumiu esse compromisso com Jesus, e ela sabe que ela tem que passar por aquele processo, e é necessário. E claro, eu quero aqui, né, trazer para vocês uma palavra aqui desse livro de João, que fala sobre algo que faz com que a pessoa ela seja esse instrumento, né? Seja esse instrumento. E nada mais, nada menos aqui de quem está falando aqui é o próprio apóstolo João, que ele escreveu essa carta, e na época que ele escreveu, era uma época muito complicada, era uma época muito difícil, porque os apóstolos, eles começaram a pregar o Evangelho de Jesus, e era uma coisa nova, era algo diferente naquela época. Só que era algo muito forte, muito profundo, e que era uma verdade que contrariava, né? Contrariava as regras, as leis, contrariava os homens mais entendidos, os homens mais sábios, contrariava também os corações. E João, ele sofreu porque ele
se dispôs a falar dessa verdade, independente da consequência que ia chegar até ele, independente daquilo que ia vir para ele como retorno dessa verdade. Tanto é que eles foram apedrejados, outros foram presos, né? Eles foram surrados, né? Eles sofriam demais por causa dessa verdade, mas eles sabiam que essa verdade ela tinha que ser falada, ela tinha que ser pregada para que realmente houvesse uma transformação dentro do coração da humanidade. E independente das consequências, eles assumiram esse compromisso. Mas eles sabiam que essa consequência de dor, ela ia chegar até eles. Eles sabiam, e da mesma forma que Jesus falou para Pedro, Pedro, eu tenho que ir até Jerusalém, eu tenho que ir até lá, eu tenho que sofrer, porque faz parte. Então, essa verdade, ele sabia que ele tinha que carregar isso. Ele não podia abrir mão, porque se ele abrisse mão, as pessoas não iam sentir um encontro, não ia ter um encontro com Jesus. Só que isso veio acarretando para eles muitas consequências negativas, muitas coisas ruins, né? Acarretou para eles, porque por causa dessa verdade que eles decidiram de toda forma pregar e levar ao mundo, ao coração das pessoas. E é claro que hoje, infelizmente, nós vemos que muitas coisas, né? Muitas coisas assim no meio cristão não são coisas mais diferenciadas, né? Como o pessoal fala, o evangelho de antigamente era um evangelho diferente. O evangelho de antigamente era um evangelho que tinha transformação, que tinha essa relação com Deus existia, né? O batismo com o Espírito Santo, ele chegava, ele alcançava as pessoas realmente eram transformadas. Só que para que isso acontecesse, eles não poderiam falsificar essa verdade, esse evangelho. Eles tinham que falar realmente o que era necessário para que as pessoas mudassem, e mudassem dentro do coração delas, porque eles já estavam acostumados a viver de uma forma, de uma maneira, só que aquilo não estavam fazendo com que eles tivessem um encontro com Jesus, e muito menos eles fossem essa referência ao qual eu falei aqui, que é o objetivo de Jesus para cada um de nós. E João, ele deixou bem claro aqui no versículo 6, que ele afirmou: nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus ouve-nos. Então, se você que é de Deus, uma coisa você tem que ter como certeza no seu coração: se a verdade de Deus está em você, está dentro de você, está imbuída dentro do seu coração, aí entra uma parte complicadíssima, que é o que faz com que muitas pessoas retrocedem, muitas pessoas param, muitas pessoas desistam de falar essa verdade. Por quê? Porque, primeiramente, essa verdade ela tem que alcançar você mesmo. Você tem que se olhar no espelho, você tem que se enxergar, você tem que olhar para a sua vida, você tem que olhar para as suas atitudes, e você mesmo tem que ver essa verdade em você, no seu comportamento, no seu coração, naquilo que você pensa. Você tem que se olhar e ser sincero diante de Deus e ver se realmente você está enquadrado nessa verdade. Porque hoje nós formamos muitos amigos. Formar amizade, nós formamos muitos amigos. Mas para você ter certeza se essa pessoa ela é sua amiga mesmo, você tem que contrariar ela baseado no Evangelho. Você tem que mostrar essa verdade para ela, porque aqui está escrito, e não tem como a gente fugir disso. Eu sou de Deus. Para mim saber se você é de Deus, eu tenho que trazer essa verdade até você. E essa verdade, na maioria das vezes, ela vai contrariar a pessoa que você é, porque ela vai trazer
algo de você que está errado, que você está fazendo, que não condiz com a palavra, não condiz com a Bíblia, não condiz com Deus, que você não está sendo uma referência, e é necessário que ele seja falado para você, para que você seja essa referência. Agora, se a pessoa traz para você esse ponto negativo, que faz parte, que é necessário apresentar para que você mude, e você não aceita, porque nós temos que ser bem sinceros. Quando essa verdade chega até nós, como que é meu pensamento? Como que o meu coração reage? Se eu não aceito, automaticamente você não vai ser essa referência. Você não vai conseguir ser. Por quê? Porque você não é de Deus. Ah, você é um endemoniado, não presta? Não estou falando isso. Mas, no seu coração, Deus não vai habitar. Por quê? Porque você está indo contra essa verdade. Agora, se você aceitar, porque é algo que você tem que praticar, para você ter certeza se o que está sendo falado é verdade ou mentira, é só praticar. Se a pessoa chega até você e fala algo que realmente você precisa mudar, se você aceita, porque assim, ouvir todo mundo ouve, e concordar, balançar a cabeça, todo mundo concorda, mas no coração, aí que é o problema, porque se você não concordar no coração, você não vai conseguir ser essa referência de Deus, porque você não está concordando com a verdade, e você não está sendo um instrumento. Por quê? Porque você não está deixando Deus modelar você. E é necessário que muitas coisas em nós, como o pastor fala, muitas rapinas que entram dentro do nosso coração, né, sejam arrancadas, para que você seja essa referência, para que você seja essa diferença. Então, se você não está carregando, né, essa referência, ou no seu coração e nas suas atitudes não está demonstrando, é porque você não está concordando com a verdade. Aí às vezes as pessoas pensam, puxa, mas que verdade que é essa? Às vezes você está numa conversa simples, né? A pessoa fala algo que você tem que fazer para você melhorar, ou nem direciona você, ou está falando algo que faz parte da sua vida, que você precisa aplicar para você mudar. Se você não pega, se você faz indiferença, se você finge que não ouviu, você já não está concordando com a verdade, ou não está pegando ela como algo que é necessário para que você mude. Aí essa mudança não vem. Então, os apóstolos, principalmente o apóstolo João aqui, ele assumiu esse compromisso e ele decidiu, até a sua morte, levar essa verdade para que as pessoas fossem transformadas. E se essa verdade não chegar até nós, se essa verdade não for aplicada, e se essa verdade não entrar no nosso coração, os frutos do Evangelho não chegam até a gente. Os frutos do Evangelho não chegam até nós. Então, cada um de nós temos que prestar atenção. Prestar atenção principalmente naquilo que é falado que está em mim e que eu preciso mudar, que eu preciso agir diferente. Como nós estávamos aprendendo ontem, nós sempre colocamos a culpa em alguém, nós sempre colocamos a culpa em uma outra pessoa, em uma outra coisa, mas a gente nunca consegue nos colocar como culpado. E uma das coisas mais simples da gente entender é a gente olhar para nós e ver se nós somos essa referência de Deus. Se você é essa referência, se o Evangelho ele está sendo manifestado através de você, se você está representando Jesus, é porque você abriu o coração para essa verdade e você está vivendo ela, e o Evangelho está se manifestando através da sua vida. Agora, se você não está abrindo o coração, com certeza você vai olhar para você e vai ver uma pessoa que até você mesmo vai se tornar uma pessoa insuportável. Você mesmo não vai se suportar. Você vai ver que você é uma pessoa sem graça, uma pessoa sem paz, uma pessoa sem ânimo, sem estímulo. Por quê? Porque essa verdade não entra no seu coração. Porque você mesmo que não está conseguindo fazer com que ela adentre em você. Então é algo muito sério e muito importante, que exige de nós uma reflexão
Até porque nós, né, Deus ele quer que nós sejamos os servos de Deus, que sejamos diferenciados. E claro, aquele que carrega essa verdade no coração, independente, né, de amigo, independente de mãe, independente de pai, independente de qualquer coisa, você tem que falar a verdade, independente de qualquer coisa. Se a pessoa aceitar ou não aceitar, aí é ela e Deus, mas você fez a sua parte. Aí a pessoa que vai ter que fazer essa análise, né, dentro do coração dela mesma, nela mesma, para ver se a reação dela qual que é. Mas você tem essa responsabilidade de dizer a verdade, para que o Evangelho seja manifestado através de cada um de nós. Amém? Assim agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.